Graça e paz, meus queridos irmãos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Privilégio grande estar aqui com vocês e especialmente por trazer a palavra do Senhor. Nós vamos ler Efésios, capítulo 2, até o verso 7. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, tem duas questões muito importantes na nossa vida. A primeira delas é reconhecimento. Como é bom quando a gente reconhece algo que foi feito por nós. E a segunda é uma consequência da primeira, que é gratidão. Quem reconhece, agradece. E quando se refere a Deus, fica ainda mais profundo. Quando se refere àquilo que Deus fez por nós, quando reconhecemos o que éramos e o que somos hoje, não há como não agradecer a Deus pelo maior de todos os presentes, Jesus Cristo, Senhor da nossa vida. A carta de Éfeso foi escrita da prisão. O objetivo de Paulo a escrever essa carta foi fundamentalmente para ajudar os irmãos daquela igreja a não desfalecer diante das tribulações que Paulo estava vivendo. Paulo estava preso. Ele escreve essa carta para consolar a igreja, exatamente para que os irmãos não desanimassem diante daquilo que ele estava vivendo. Aí no capítulo 3, versículo 13, ele diz assim: não desfaleçais nas minhas tribulações, por nisto está a sua glória, a vossa glória está no fato de eu ser preso. Paulo tem um estilo próprio de escrever as suas cartas, as 13 cartas que ele escreve. Ele traz um contexto de doutrina, mostrando aquilo que Deus fez em Jesus, e depois ele parte para uma segunda etapa, que é a aplicação. É como se ele dissesse assim: olha, Deus fez tudo isso por vocês, e agora vocês devem fazer isso, isso e isso. É exatamente isso que ele mostra aqui nessa carta aos Efésios. No capítulo 1 ele fala sobre o grande propósito, o chamado de Deus, a eleição, o propósito maior de Deus em vocacionar um povo para a sua glória. Aí a partir do verso 15 ele faz uma oração pelo povo, indo até o verso 23, pedindo ao Senhor que o povo entendesse a profundidade, a distância, compreendesse o propósito maior do Senhor quanto à salvação. O que nós temos aqui no capítulo 2, meus amados irmãos, é uma exposição daquilo que Deus fez. Deus operou maravilhosamente em nossas vidas. Nós antes estávamos mortos, mas agora estamos vivos em Cristo Jesus. E Paulo vai mostrar isso. Primeiramente, ele vai mostrar como nós estávamos, qual era a nossa situação, o nosso estado, o que estava acontecendo conosco. E ele já começa aí dizendo que nós estávamos mortos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então essa é a primeira situação do homem
antes de conhecer a Deus. Ele está morto. E essa palavra morto aqui significa separado de Deus, literalmente separado. É o que Deus diz lá quando o casal peca lá no Éden. Deus o expulsa do jardim, agora eles passam a estar separados. A expressão lá do capítulo 2, versículo 17: no dia em que comerdes, certamente morrereis. Então é isso que acontece, o homem peca e ele morre espiritualmente, se distanciando de Deus. Mas uma segunda questão da pessoa que não tem Deus, uma segunda questão que ela vive, é que ela vive segundo o curso desse mundo. O verso 2 nos diz: nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo. Essa palavra mundo aqui é a humanidade caída, pervertida, que vive em contraste ao plano soberano e majestoso de Deus. Então nós, que não, antes de conhecer a Cristo, estávamos mortos, vivíamos segundo o curso da humanidade caída, do sistema que é contra Deus, contra a sua palavra e contra a lei de Deus. E além disso, nós vivíamos guiados segundo o príncipe da potestade do ar. Isso aí são forças demoníacas que atuam nesse mundo. Essa é a condição do homem caído. Mas não apenas isso, uma outra questão dita aí, verso 3: entre os quais também nós outrora andávamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como também os demais. Então, mortos, vivendo segundo o curso desse mundo, guiados, trabalhados pelo príncipe da potestade do ar, por forças demoníacas, e além disso, fazendo a vontade da carne, ou seja, andando de conformidade com a natureza caída. Ou seja, estávamos completamente mortos, separados de Deus, vivendo em penúria. Éramos filhos da ira, como também os demais. A condição do homem que não conhece a Deus é uma condição triste espiritualmente. Morte, natureza caída, mundanismo, tudo isso impera na vida do homem que não conhece a Deus. E esta era a minha situação e também a sua situação. A partir do versículo 4, Paulo muda, trazendo-nos algo maravilhoso. Tem aí uma conjunção adversativa no verso 4 que diz assim: mas. É como se ele interrompesse um pensamento que ele vinha sendo tratado, mostrando a nossa condição, e mostrando agora um novo norte, uma nova direção, algo maravilhoso que aconteceu. Aí ele diz: mas Deus. Aí ele vai mostrar o que Deus fez. Ele mostra a nossa condição de mortos, natureza pecaminosa, e agora ele vai mostrar o que Deus fez a partir do verso 4. Aí ele diz que Deus foi movido de misericórdia, sendo rico em misericórdia. Deus interveio poderosamente na nossa vida, alterando o nosso estado. Não apenas de forma superficial, mas algo profundo aconteceu conosco. A nossa natureza, ela passou a ser trabalhada pelo Espírito Santo. A nossa vida, ela que vinha numa direção, ela agora é redirecionada pelo agir e pelo poder de Deus. E Deus faz isso movido por misericórdia. Essa palavra aparece 78 vezes no Novo Testamento e significa Deus deixando de dar ao homem aquilo que ele merece. O que o homem merecia? Castigo eterno, inferno, ira de Deus sobre ele. Mas Deus, movido pela sua misericórdia, e uma outra questão, por causa do seu grande amor com que nos amou,
É interessante, meus irmãos, quando nós pensamos nesse amor de Deus, é incompreensível, humanamente falando. Deus amou um povo imerecedor. Um povo que levou seu filho à cruz. Deus ama esse povo, e João 3,16 diz que Deus amou esse povo de tal maneira que deu seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus foi movido por misericórdia. Deus foi movido pelo seu grande amor, amor inexplicável, de amar alguém que absolutamente não merece, que o traiu. Alguém que estava morto, mesmo assim Deus olhou para nós e resolveu nos amar. A explicação desse amor de Deus por nós está somente na pessoa dele. Não há nada na criatura humana que possa atrair o olhar de Deus. A salvação nossa se explica tão somente naquilo que Deus é, naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário e em nada mais. E ele utiliza outra expressão aí, dizendo através da graça. Versículo 5: estando nós mortos em nossos delitos e pecado, nos deu vida juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos. Então imaginem comigo, meus irmãos, movido por misericórdia e amor, através de Cristo Jesus, que é a ponte, o meio, o caminho que leva a Ele, tão somente pela graça. A Bíblia, ela humilha o homem e exalta a Deus. A Bíblia nos coloca numa situação de pó, e é exatamente isso que nós somos, imerecedores. Na Escritura não há lugar para aquilo que o homem faz, para o testemunho do homem, para a vida do homem. A Bíblia, ela mostra um Deus que é exaltado, que trabalha e que abençoa um povo que não merece. Este é o nosso Deus. Nós vivemos numa época onde o homem é exaltado, o homem é colocado no centro. E aí vivemos a época da autoajuda, vivemos a época em que se faz de tudo para dizer que o homem pode, que ele por si mesmo ele resolve, que as coisas estão no poder do homem, de abrir caminhos, de realizar, quando na verdade a Bíblia diz que sem Deus não podemos fazer nada. Sem mim nada podeis fazer. Nós somos imerecedores, e mesmo assim Deus nos amou, movido por misericórdia, por amor e por graça. Dessa forma podemos dizer que não é você quem aceita Jesus, é Jesus quem aceita você. Não é você quem escolhe Deus, é Deus quem te escolhe. Exatamente para mostrar esse fato de que não somos nós, e sim Deus. O que interessa em nossas vidas, espiritualmente falando, não é o que nós fazemos, é o que Cristo fez na cruz do Calvário. Essa é a nossa única garantia. A igreja não salva, a religião não salva, os muitos afazeres não salvam. É por isso que a palavra de Deus nos chama para que nós nos agarremos a Cristo cada vez mais, porque Deus, Ele fez coisas grandiosas pela nossa vida. Essa palavra graça, aí no texto que nós lemos, ela significa dar ao pecador o que ele não merece. É um favor imerecido, é um presente que Deus nos trouxe. Por que então que Deus faz isso? Observe a nossa condição de pecadores. Observem o que Deus fez e qual é a razão
o propósito de Deus ao trazer a nossa salvação. Vejam que no verso 6, ele mostra que Jesus ressuscitou, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo nós alcançamos pela fé a vida eterna. Mas Deus tem propósitos ao fazer isso. O verso 7 nos mostra quais são esses propósitos de Deus. Está aí. O primeiro deles é demonstrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus, na sua soberania, Ele quer mostrar aos demônios, aos homens, aos anjos: olha aqui o que eu fiz por esse pecador. Olha como eu o transformei, olha como eu lhe dei vida. Ele quer mostrar que essas coisas foram feitas por Ele através de Cristo Jesus. Ele quer demonstrar. Uma segunda questão que Deus intenta com a nossa salvação é glorificar a Cristo. O objetivo maior, Deus vai mostrar nos séculos vindouros aquilo que Ele fez, o seu propósito de misericórdia, com o objetivo maior de glorificar a Cristo que morreu por nós. Tudo converge para isso, meus irmãos, para a glória de Cristo. Tudo. É por isso que a linguagem de Paulo é: quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, seja isso para a glória de Cristo. Lá em Romanos, no capítulo 11, versículo 33 a 36, ele encerra ali um assunto que ele vem trabalhando sobre justificação pela fé. E ele diz assim no verso 36: porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então o foco da salvação, o foco da igreja, o foco da nossa vida, o plano maior de Deus na eternidade tem um objetivo: glorificar a Cristo. Em Filipenses, no capítulo 2, está lá escrito que Deus deu a Jesus um nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele se dobre todo joelho e toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus nos transportou em Jesus do império das trevas, diz Colossenses capítulo 1, versículo 13, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e nesse reino Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nós somos um povo privilegiado, meus irmãos. Quem conhece a Jesus, quem é de Jesus, tem motivo suficiente para viver dando glória o tempo todo. Porque, como foi dito aqui hoje pela manhã, a nossa vida aqui ela é passageira, insegura, instável. Mas quem tem Jesus tem a garantia da vida eterna. Por isso, aquilo que acontece conosco aqui na terra, de contraste e adversidade, são questões para nós irmos administrando, porque o mais precioso é Jesus. É por isso que tudo na nossa vida precisa ser feito para a glória de Jesus, porque Ele é o objetivo maior de Deus e tem de ser o objetivo maior também das nossas vidas. Glorificar a Cristo. Quem tem Jesus tem tudo. Você tem motivos para agradecer, para celebrar, para glorificar. Não há como viver sem problemas aqui na terra, não há como não enfrentar contrastes.
Mas quem está com a vida segura em Jesus tem certeza de que amanhã Deus fará maravilhas, de que chegará um tempo em que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então pensemos na nossa vida. Antes nós estávamos caídos, derrubados, mortos, presos em grilhões de Satanás, vivendo em angústia. Mas Deus redirecionou o nosso caminho. A nossa história pode ser contada novamente, ela pode ser contada de outra forma, sob nova perspectiva. Quando eu não conhecia a Deus e agora que eu conheço a Deus em Cristo Jesus. Deus fez algo maravilhoso, profundo e abençoador para cada um de nós. E agora, meus irmãos, o que nós faríamos diante daquilo que Deus fez? Se lembram da nossa introdução? Duas questões importantes para nós. A primeira delas é reconhecimento, e a segunda, gratidão. Se você reconhece quem você era, o mundo que você andava, mas pastor, eu não fazia nada de errado, mas você nasceu picado por uma serpente. Salmo 51, versículo 5, está escrito: nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Não é porque você não fazia muitas coisas erradas, é porque você já nasceu morto espiritualmente. E Deus resolveu te amar. Deus resolveu te escolher. Deus decidiu que você seria alvo da sua misericórdia, do seu amor e da sua graça. Se você tem Jesus, você precisa reconhecer isso. E isso te levará para uma vida de gratidão ao Senhor. Quando você reconhece aquilo que Deus fez por você, você agradece a Ele. É por isso que Paulo disse: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O salmista no Salmo 113 orava dizendo: e não me deixes esquecer que tudo que sou, que tudo que tenho, vem de ti, Senhor. É Ele quem perdoa todos os nossos pecados, diz o salmista. É Ele quem sara todas as nossas enfermidades. É preciso, meus irmãos, nós reconhecermos o que éramos, e isso nos levará a um estado de gratidão ao Senhor por aquilo que Ele operou na nossa vida. Que Deus continue abençoando poderosamente a nossa vida. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Deus de toda honra, de toda glória e de todo louvor, quero exaltar o Teu nome nessa hora, agradecido porque o Senhor tocou na nossa vida, o Senhor resolveu nos amar. Louvado seja o Senhor para sempre pelo Teu grandioso feito. Agora, Deus, nos dá um coração capaz de reconhecer profundamente essa grande realização do Senhor em nossas vidas. E isso, ó Deus, certamente nos levará a agradecer ao Senhor pelo Teu cuidado, pela promessa do Senhor que se instalou na nossa vida. E agora estamos marcados para vencer. Ninguém poderá nos derrotar. É promessa do Senhor que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque em nós está a pessoa de Cristo, o agir poderoso do Teu Espírito Santo. Continue abençoando essa igreja, Deus. Continue derramando graça sobre nós e trazendo de forma viva cada vez mais em nosso coração aquilo que o Senhor é
e aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.